vez mais e afirmou sobre os rios: ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos. Diga comigo: limpo de mãos. E puro de coração. Que não entrega nem jura enganosamente. Agora preste atenção aqui no versículo 5. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação. Se acende glorificando e exaltando ao Senhor com as tuas palmas. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Eu vou esperar você com a Bíblia no banco, na cadeira, no colo, e aplaudir mais forte a Ele. Aleluia, louvado seja Deus. Sabe por que nós gostamos do Senhor? Porque eu me lembro quando eu estava no mundo, que eu adorava ídolos. Era uma bagunça. Era tanta palma, tanta gritaria, né, pastor? Misericórdia. Eu, pro lado de Michael Jackson e Sidney Magara, sou sangue. Graças a Deus que o sangue foi derramado, me lavou, me purificou. E hoje a gente vai bater palma pro Senhor. Vai dar um glória. Tem que abrir a sua boca, tem que glorificar aquele que é digno. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Eu estive meditando no tema desta campanha e eu confesso que eu fiquei brigando comigo, com Deus, com a Bíblia, com o livro. Ei, pastor, que tema forte. Daí ele falou: mãe, para de procurar, para de ficar, deixa Deus falar lá na hora. Eu falei: filha, mas a mãe, sabe que a mãe gosta de preparar alguma coisinha, né? Não chega aqui aí a gente fala igual o pastor já falou aqui, né? A gente acredita que Deus fala: abre a tua boca que eu encherei. Já pensou, pastor, ficar aqui? E os irmãos esperando falar? Tem que buscar, né? Mas eu fui olhando essa palavra e tudo que falava sobre coração, sobre pureza, e eu falava: Senhor, é palavra de exaltação. E eu falava: meu Deus. E eu comecei ali a olhar a palavra de Deus, tudo que eu ia falar, ver sobre coração, sobre confissão, sobre oração. É Deus nos ensinando, é Deus nos exortando, porque nós estamos vivendo tempos difíceis. E se nós ficarmos como o pastor aqui já disse, e é até um tema do pastor Verão, viu, pastor Pedro? Ele fala: irmão, aberta, Jesus está passando, onde está passando, você está caindo, com a boca aberta, olhando o teto da igreja, isso é bonito, o terno do pastor, a roupa da missionária, ó, veio pregar de São Paulo, hein? Vocês gostaram? E eu fui olhando dentro da palavra do Senhor e falei: Senhor, cria em mim um coração puro. E nós sabemos que o coração, no nosso coração, está a fonte de todos os desejos e decisões. Toda decisão, todos os desejos estão no nosso coração. Tanto é que o salmista ele diz: guarda a palavra do Senhor na tábua do teu coração, para você não pecar contra ele. Mas a palavra de Deus também diz que o coração do homem é enganoso. Eu senti no meu coração. Hoje, infelizmente, está meio difícil da gente sentir bênção no coração, né? Até estava conversando esse dia com o meu pastor e eu falei: pastor, nós estamos para alugar um salão. E ele falando: irmã, com os dízimos e as ofertas que a gente arrecada aqui, a gente não vai conseguir pagar um salão. E eu falei: pastor, mas precisa ter fé e obra, precisa tomar atitude, precisa tomar uma decisão. E a gente começou a falar sobre o coração. E ele falou, o meu esposo falou: mas eu creio que Deus pode tocar no coração até do ímpio. Falei: do ímpio eu acredito, agora do crente
gente. Né? Antigamente eu lembro quando Deus tocava no coração da gente, pega lá essa oferta, como disse o pastor, essa onça, esse 100 que você está aí no bolso, vai lá, põe lá, no gasofilácio. Antes era a salva. Eu ainda trabalho com salva. Vai lá e coloca, senão vai lá e dá na mão do missionário. E a gente ia com aquela alegria, podia ser o último. Hoje a gente fala, não é Deus não, é o diabo. Meus únicos senhão, não é assim. O coração da gente é enganoso. Aleluia, louvado seja Deus. E aí eu vim para este salmo, do Salmo 51, que fala, aleluia, ali sobre Davi confessando o seu pecado, orando. Aí eu tirei o tema, eu falei, confesse, ora, receba perdão e não peques mais. Porque para ter um coração puro, voltado para Deus, querido, aleluia, louvado seja Deus, precisa tanta coisa, precisamos aprender tantas coisas. Tem gente que quer se santificar de fora para dentro. Tá bonito, tá com uma roupa bonita, tá de saia, não tem pintura, não tem vaidade nenhuma. O homem tá lá de terno, de gravata, né, todo bonitão, olha que lindo, que aparência de crente. Eu não sei aqui, mas em São Paulo, meu Deus, misericórdia, tem tanta aparência de crente, mas e o coração? O próprio Deus, ele diz